Gonzaga de Paulo Gonzaga, é o nome de guerra. Primeiramente, só agradecer o convite que recebi da Microsoft, do Fernando, apresentando aqui para vocês alguma coisa sobre desenvolvimento de software seguro. Trabalho na área de informática há pouco tempo, melhor usar algarismos romanos, para falar quanto tempo, mas pelo menos nos últimos 10 anos tenho trabalhado com gerência de projetos na vida. E trabalhando com grandes projetos de desenvolvimento de software. Atuei aqui no ICI por quase 2 anos, chefiando uma equipe que desenvolveu e implantou o sistema da área financeira em São Paulo. Foi onde conheci o Fernando, inclusive na época fazendo pós-graduação na área de segurança. Então, a ideia hoje aqui é estar apresentando para vocês um pouco dessa experiência. Isso que o Fernando falou é muito importante, a gente trocar experiências, é válido isso, que você sempre seja melhor hoje do que você era ontem. Significa que você está evoluindo, está aprendendo, ninguém sabe tudo, não existe nada absoluto e perfeito no nosso universo. Então, na verdade, o que a gente faz é trocar experiências. Não estou aqui com o intuito de estar ensinando nada novo para vocês, mas ativando a curiosidade, relatando algumas coisas. Não vou estar falando sobre as normas em si, porque vocês estão aí com o Fernando. Eu, infelizmente, não pude participar na totalidade aí do evento, mas estou com o Fernando aí desde ontem. Só vou fazer uma correção de rumo, porque o Fernando levou vocês para outros mundos, outras galáxias aí nos filmes. Então, vocês viajaram no tempo e no espaço, voltaram lá em 85, lá com o Wargame, essas coisas. A gente vai corrigindo. E também não vou estar falando sobre CDK, porque o intuito da minha apresentação para vocês é o seguinte, é dar subsídios, porque a gente atua assim, ou você trabalha dentro da área de segurança, subordinado a alguém, ou com subordinados, e daí, se você é subordinado a alguém, sempre que você quer enfatizar investimento na área de segurança, o teu chefe fala assim, poxa, mas a gente não tem recurso. Se você é o chefe, o diretor, o dono da empresa, fala, mas é segurança. Investir nisso, comprar esse produto, aquele, isso é caro, etc. Qual que é o retorno que isso traz para mim? Difícil calcular isso. E, evidentemente, se ele for o diretor, vai se preocupar com o CDK. Então, o foco nosso é justamente isso, é falar um pouco sobre como é que a gente vende o peixe, na verdade, e evidentemente por que a gente cuida disso. Então, primeiramente, o que é software seguro? É um software de alta qualidade? Não necessariamente, posso ter softwares de extrema qualidade que não tem segurança. Está totalmente livre de falha? Mas toda falha de software é uma falha de segurança? Não necessariamente. Tem um fornecedor reconhecido? A gente vai começar aquela história de torcida. Se é torcedor do Atlético, é gente boa, se é do Coxa, não é assim que a gente classifica as coisas. O desenvolvedor é certificado? Vou dar uma no Fernando agora, que ele fugiu. Certificação é garantia de segurança? Na verdade, tudo isso é importante, mas a gente pode concluir algumas coisas. Software seguro é aquele que não acrescenta vulnerabilidades ao ambiente onde ele é instalado. Não estou abrindo um backdoor, não estou abrindo uma porteirinha lá para onde possam acontecer coisas que eu não quero. Não é só isso, mas com certeza eu posso classificar um software seguro assim. O que software seguro tem a ver com segurança da informação? Bom, a gente vai estar falando sobre pesquisa agora na sequência, mas o que vocês acham? Os ataques, as vulnerabilidades, os ataques visam mais o quê? As vulnerabilidades se encontram mais onde? É mais fácil explorar a vulnerabilidade do hardware ou do software? Então, o que software seguro tem a ver com segurança? Tudo. Software seguro é aquele que reduz o risco, se antecipa as ameaças e evita desvios no objetivo da sua aplicação. Por quê? Porque a gente fala de segurança, então não é só de roubar servidor, roubar senha, roubar informações, etc. Se alguém faz alguma coisa errada,
como um software, ele não foi projetado para fazer aquilo, isso não é uma falha na segurança? E diga-se de passagem, experiência pessoal, as grandes tragédias começam justamente com isso. Alguém faz alguma coisa que não deveria ter feito. Como disse o Fernando, né, os idiotas bem intencionados, ou né, que vestiram a camisa, vou fazer. Né? Então, se o software permite que ele faça alguma coisa que não deveria, isso é uma falha de segurança. Tá? Por que software seguro? Isso é uma pesquisa, inclusive no material, acho que até o Fernando vai estar disponibilizando, o Fernando apresentou em Fortaleza e depois confirmei. 75% dos ataques viram o software. Então, aquela pergunta que eu tinha feito para vocês antes, né? Eu vou atacar o quê? O hardware ou o software? Está aí a resposta. Os ataques mais prejudiciais, aqueles que vão causar mais prejuízo para as empresas, né? Não é derrubar servidor, deixar o site fora, mandar uma página, né? É roubar informação, é tirar bancos, extrair bancos de dados, né? Exploram vulnerabilidades de aplicações web e softwares desenvolvidos internamente. Tá? A gente precisa corrigir uma coisa. Quando a gente fala em segurança, e isso eu vejo no meu trabalho no dia a dia, a coisa fica muito voltada para a internet. Né? Segurança por quê? Porque é um mundo globalizado, está todo mundo conectado, não sei o que. Né? Mas aonde acontecem os problemas? É só num browser? É só num servidor web? É só no roteador? É um firewall? Não é? Olha, as empresas perdem muito dinheiro aquilo ali, softwares desenvolvidos internamente. Tá? Software seguro, menor risco. Tá? Outra coisa, essa aí voltando à internet. Né? Em 100 grandes websites, o pessoal fez uma pesquisa lá, simularam ataques, né, e chegaram à seguinte conclusão: 97%, é todo mundo, né? Os caras não conseguiram passar em um site sem achar uma vulnerabilidade, que poderiam ser exploradas em poucas horas. Tá? Dentre esses, a grande maioria demora de 15 a 6 meses para corrigir as falhas de segurança notificadas. O Fernando acabou de falar aqui agora há pouco, né? Interesse da Microsoft em treinar, em capacitar, porque olha, gente, falha 90% é humana. O cara esqueceu, está notificado, ele recebeu o e-mail, está publicado, tem vários boletins lá que eu trouxe. Amanhã eu faço. Como amanhã não tem no calendário, né? De segunda, de domingo a sábado, fica. Passa 1, 2, 3, tá? 6 meses. E olha, detalhe aqui, né? 100 grandes websites. Um blogzinho lá, o site do comércio da Charutaria da Esquina. Então, software seguro, proatividade. Eu tenho que me antecipar os problemas. Então, 50, aqui vamos passar para uma outra área. Se 50% das vulnerabilidades forem removidas antes de eu botar o sistema em operação, eu vou estar reduzindo 70% dos custos com gerência de configuração e resposta a incidentes. 70% em cada um. Então, o custo de remover a vulnerabilidade de segurança durante a fase de teste é de 2%. Tá? Isso são dados, pesquisas que foram realizadas, tá? Do que remover um sistema em produção. Esse aqui é o pulo do gato. Por quê? Porque aqui a gente está falando de um órgão sensível, né, o mais sensível do ser humano, custo. Então, trabalhar com software seguro significa menor custo. Então, vamos falar sobre regulamentos, né? Então, a gente está vendo aí, o Fernando comentou lá sobre a SOX, né, o HIPAA, os mais conhecidos, evidentemente, tem muita legislação, o mundo todo está se mobilizando para criar, né, regulamentos para que as companhias gerenciem a segurança da informação. Tá? Qual que é o objetivo? Forçar a gerência para a direção a ser responsáveis pela segurança. Veja só, a gente cansa dizer o seguinte: informação é poder, informação é dinheiro.
né? Aí o cara tem um vigia para cuidar do jardim da empresa, né? E não vai cuidar da base de dados de vendas, dados de clientes, informações da produção, projetos que estão sendo desenvolvidos dentro da empresa, etc, etc, etc. É até curioso, né? Mas foi preciso que o governo ou governos começassem a forçar, através de legislação, para que as empresas passassem a tomar conta do maior ativo que elas têm, informação. Tá? Então, software seguro, nós estamos falando de legalidade, ou seja, vamos entender regras legais, né? E responsabilidade. A SOC está aí para provar isso. Eu sou responsável pelas informações que eu recolho, que eu armazeno e que eu gero. Tá? Bom, falando sobre leis, né, vamos passar aí, pincelei algumas, né? Evidentemente a legislação é bem ampla, depois no final tem um site, que se vocês quiserem consultar, tem bastante referência de legislação sobre a área de tecnologia da informação no geral, né? Mas assim, vamos começar pelo mais importante, né? Isso aqui é complicado. A nossa Constituição, no artigo 5º, capítulo 1, título 2, na verdade esse capítulo é o capítulo das garantias e direitos individuais, né? Diz o seguinte: é assegurado a todos o acesso à informação. Matou a segurança, né? Baseado nesse artigo, a Prefeitura de São Paulo, isso a Prodan, eu trabalhei lá dentro, não pode fazer restrições a sites, porque os servidores da Prefeitura têm direito a acesso à informação. Tá? Lógico, isso são leis, lá no caso é uma lei municipal que estabeleceu isso, podem ser mudadas, mas foi baseado nesse artigo aqui da Constituição. Tá? Se a gente for ver bem, tá? Lógico, isso aí acaba, se for interpretado ao pé da letra, acaba com a segurança, né? Porque tudo aquilo que você quer evitar, esbarra aqui. Tá? E a nossa legislação, no geral, ainda é incipiente com relação a controle, etc. A gente vai ver. Tem uma medida provisória aqui, trata da certificação, na verdade é 2.200. E tem um projeto de lei de um deputado, acho que até paranaense, falando sobre certificação digital e assinatura eletrônica. Tem um projeto de lei sobre comércio eletrônico, validade do documento e da assinatura digital. O estado do Rio Grande do Sul já tem um projeto baseado nessa estrutura de legislação aqui, do ICMS para emissão de nota através de transação eletrônica. Então deixa de existir a nota fiscal. Ele vai simplesmente fazer um informe, passar para a Receita, alteração da venda, um selinho, certificado, online, não emite nota fiscal mais. O comprador vai ter um documento só informando que ele comprou, mas não tem nenhuma finalidade arrecadatória. Coisa fantástica. Tem outro projeto de lei tratando de spam, e-mail, sigilo, confidencialidade, privacidade. Esse aqui é abrangente pra caramba, né? Também pelo tempo que está lá no Congresso. Esse decreto aqui, remessa por meio eletrônico de documentos. Todo o projeto de governo eletrônico é baseado nisso aqui. Ó. Tá? Então, eu posso estar trafegando documentos de modo eletronicamente. O pregão, né, foi definido em 2000, que diz passagem que é uma das coisas que mais deu resultado no âmbito do governo, nas 3 esferas de governo, em governo federal, estadual, municipal. Eu participei do desenvolvimento do portal de compras aqui em Curitiba, e isso realmente tem um efeito prático significativo, redução de custo. Só que tem uma estrutura de segurança que tem que ser montada, né, para que se possa estar disponibilizando. No mundo, né, o FSMA, né, que é a base, é um framework, na verdade, estabelece um mecanismo para desenvolvimento de aplicações e a proteção de informações, de operações e ativos do governo. Antes de falar só no resto aqui, deixa eu dizer uma coisa. Tudo isso aqui é legislação americana, quase. Tirando ali os acordos de Basileia, é tudo legislação americana. Aí você fala assim, poxa vida, o que é que eu tenho a ver com isso? Tudo.
qualquer empresa que faça negócio com empresas americanas vai ter que passar por aqui. A Embraer, quando trata de vender aviões lá de simulação para o governo americano, ele tem que estar atendendo isso aqui, porque eles pegam a legislação deles e repassam a responsabilidade. Ontem a gente estava conversando até sobre isso e eu dizia o seguinte: a Microsoft tem uma vantagem com relação ao chamado software livre, porque ela é uma corporação. E quando ela fala sobre Trustworthy Computing, ela diz o seguinte: olha, até brinquei, estava conversando com o Áureo agora há pouco, falei assim, a Microsoft fez aquela de becão, né? Falei assim, ó, deixa comigo. Tá? E quando você trabalha com alguém ali atrás na linha, né, de defesa, ou o goleiro que é bom, você pode avançar um pouquinho mais, ou sabe que você não vai tomar um gol de bobeira. Né? Aí eu pergunto, se eu estou usando software livre e tem um problema de segurança, e eu assumi um compromisso com o meu fornecedor, que eu ia dar segurança para as minhas operações, tem um problema de segurança, e essa segurança é no sistema operacional. Eu uso software livre e responsabilizo quem? Alguém de boa vontade que desenvolveu a interface da minha placa de rede, botou na internet, eu baixei. Tem que pensar nisso, né? A SOX, né, que é uma legislação voltada para contabilidade e finanças, né? Isso aqui está falando sobre tecnologia, né? Não é técnica, mas fala sobre tecnologia. Essa aqui não. Isso aqui fala sobre contabilidade e finanças. O que isso tem a ver com segurança? Ó, responsabiliza os gestores por qualquer fraude ou falha, inclusive eletrônica. O dono, né, o caso da Enron, que gerou essa nota, essa lei, na verdade, fraude ou falha, inclusive eletrônica. Responsabiliza o dono da empresa, o presidente, o chefe do conselho, o presidente do conselho, o diretor, tá? Inclusive o cara da área de informática também. O GLBA, né? Eu não confundo a sigla, GLBA. Tá? O A aqui é de Act, né? Uma lei. Que fala sobre proteção dos registros mantidos por instituições financeiras. E ele é tão abrangente que ele trata inclusive o cara do posto de gasolina, que tem lá a leitorinha, onde eu vou pagar meu cartão de crédito, né? O abastecimento. Né? Então, se ele bobear e o frentista levar um cartãozinho lá e fizer uma cópia, eu posso processar, porque ele é responsável, baseado nessa lei. Então, privacidade e proteção dos dados de instituições financeiras. O Fernando comentou ontem, né, sobre a área de saúde aqui. Né? Essa lei, ela é de 96, foi elaborada em 96 e entrou para valer em operação em 2005. Então, vocês já tinham ouvido falar, né? Como é que as organizações de saúde devem lidar com informações pessoais sobre saúde no formato eletrônico. Né? Então, o prontuário eletrônico, né? Talvez tenha alguma convivência com a área de saúde, eu tenho prontuário eletrônico. Aqui em Curitiba eu participei de um projeto na Secretaria de Saúde, o Cartão Saúde, e uma das maiores dificuldades, o ICI que conduziu esse projeto, na verdade, uma das maiores dificuldades foi conseguir autorização do CRM para que o prontuário fosse online. Então, o projeto da Prefeitura de Curitiba tem lá as unidades de saúde, tem um banco de dados centralizado. A partir do momento que alguém passa por uma unidade de saúde, ou todo o histórico médico hospitalar dessa pessoa fica registrado no banco de dados. Como é que era antes? Tinha uma fichinha de papel onde era anotado, então tem uma restrição de acesso físico. Cada unidade tinha a sua. Só que se o cara mudasse de bairro, ele perdia o histórico, né? Ia começar tudo de novo. E foi uma dificuldade grande, hoje já funciona assim. Tá? Lógico que eles estão falando aqui sobre grandes corporações de saúde, planos médicos, etc., que eles têm toda essa história. E aquilo que o Fernando colocou, né, ontem, quando estava falando sobre o HIPAA, se eu tenho informações de saúde, eu posso mudar o destino de uma pessoa. Se for uma pessoa, uma personalidade pública, então imagine o Daily Mirror lá, né? Com informações de saúde sobre atores,
presidentes, políticos. Tá? E imagine se alguém não vai ter interesse em obter esse tipo de informação. Né? O Fernando comentou ontem, por exemplo, o crime organizado agora se voltou para a área digital, né? É mais fácil, não surge de sangue, não faz barulho. Então imagine. Tá? E essa lei trata disso. Os acordos de base da Basileia, né, que tratam de gestão de risco, fluxo de capitais e mercado financeiro internacional. É sistema financeiro, mas diz respeito à informação. Ele estabelece padrões, estabelece metas para se rastrear e ao mesmo tempo se proteger a informação. Quando eu começo a fazer base de dados, quando eu começo a reter informações sobre transações financeiras, eu posso estar com informações que são de criminosos, né, lavagem de dinheiro, etc. e tal, e posso estar com informações de pessoas de influência, políticos, donos de empresas, atores, etc., que interessam muita gente, ou não. Né? Então, sobre essa legislação aí, né, só rapidamente, né, por exemplo, a Cybernox, o que ela afeta? Todas as companhias públicas estão sujeitas às leis de segurança nos Estados Unidos. Só por que as empresas, bancos no Brasil, as multinacionais que atuam aqui, que contratam serviços, exemplo, Petrobras, tem que se preocupar com isso? Porque quando elas fazem um contrato com uma empresa americana que está sujeita a essa lei, ela vai repassar a responsabilidade. Ou eu posso colocar um fornecedor lá que não está nem aí para a segurança. Quando ele tiver um problema, quem vai ser responsabilizado? Né? A GLBA, né? Instituições financeiras. Olha, detalhe, hein? Isso aqui é importante, né? Penalidades civis e criminais. Então eu estou falando de responsabilização civil e criminal. Bom, o ITIL. Né? O ITIL é o seguinte, o Fernando estava falando agora há pouco, ele é meio avesso a... Qual foi a expressão que você usou? Burocracia. Não era bem isso, mas tudo bem. É que agora está sendo gravado, né? Então, eu tenho que tomar cuidado com a minha revanche, né? Quando você trata de normas, na verdade tudo que a gente discute sobre normatização, sobre compliance, sobre protocolos, sobre métodos, padrões, é tudo aquilo que a gente já faz. Só que, ou cada um fazia um pedacinho, né, ou eu nunca me dei conta que fazia e não padronizei, não documentei. No fundo, todos nós sabemos, nós entendemos de segurança. É natural isso. Eu sei o que eu vou fazer para não ser roubado, né, para não morrer atropelado. É inerente. Né? Só que a gente não normatizou, não escreveu, não documentou. Cada um faz de um jeito. Né? Então, a ITIL é o seguinte, é uma forma de gerenciar. A gente fala, são duas grandes ferramentas aí da governança, né? O ITIL e o Quality. É tudo aquilo que já se fazia, só que esse trabalho que o Fernando falou agora da academia é um protótipo disso. Todo mundo fazia, cada um fazia de um jeito, ou tinha as coisas que eram melhores em um local, uma empresa fazia melhor. Se foi aglutinando tudo isso, né, se depurando, o que é melhor? O que deu o melhor resultado? E se chegou a isso. Para começo de conversa, olha aqui, ó, final dos anos 80, né? Os troços tem estrada, né? Então, uma metodologia criada pelo governo inglês, pela Secretaria de Comércio, para saber o seguinte, como é que as empresas têm que gerir os seus ativos? Como funciona a gestão da tecnologia da informação dentro de uma empresa para que ela possa efetivamente gerenciar isso? Né? Eu pergunto para vocês, tem como ter segurança se eu não sei o que eu tenho dentro da empresa? Se eu não sei quem me fornece, se eu não confio, eu não sei quando foi fornecido. Então o que o ITIL faz é prover mecanismos, né, formas de controle que eu possa ter isso. Isso tem alguma coisa a ver com segurança? Só 100%. Né? Aí eu separei aqui algumas coisas interessantes que estão destacadas, né? Lógico, aqui são os objetivos básicos, né? O que visa o ITIL como um padrão para gerenciamento de serviço.
Até é importante separar assim, a gente fala assim muito em metodologia, método, padrão, né? O que é metodologia? Metodologia é a aplicação do método. Legal, né? O que é método? Bom, método é uma forma de fazer alguma coisa que eu descrevi, isso está testado, está provado, né? Eu documentei. Então, se eu passar isso para alguém, quem quer que seja, vai fazer do mesmo jeito e vai obter os mesmos resultados. Né? Isso aí é a teoria da pesquisa científica. Tá? Método científico lá do René Descartes. E o que é padrão? Padrão é aquilo que todo mundo faz igual. Né? Então vamos lá. Melhor controle dos processos, menores riscos envolvidos. Desculpa, menor não, maior. Então esse aqui é um dos objetivos do ITIL. Maior controle dos processos, menores riscos envolvidos. Tem alguma coisa a ver com segurança? Como é que é, Fernando? Faça logo. Não. Como é que era a frase? Desculpa. O bordão lá que tinha que terminar. Vamos lá. Veja logo. Veja logo. Parece aquele vídeo lá do sunscreen. Né? Veja o seu log. Veja o seu log. Então aqui, o meu bordão isso tem alguma coisa a ver com segurança? Bom, definição clara e transparente de funções e responsabilidades. Pergunta padrão, né? Tem alguma coisa a ver com segurança? Possibilidade de medir a qualidade. Se eu não posso medir, eu não posso controlar. E qualidade tem alguma coisa a ver com segurança? Redução de custos de TI. O que isso tem a ver com segurança? Aumento da satisfação do cliente ou usuário. Respostas e processos mais ágeis. Né? Processos otimizados, consistentes e interligados. Ou seja, tem alguma coisa a ver com segurança. O COBIT é um pouquinho mais abrangente, né? O ITIL ele é mais voltado para ativos, né? Embora ele trate o processo de gestão da tecnologia de informação como um todo, ele é mais voltado para a gestão de ativos, né? Processos que dizem respeito à gestão de ativos. O COBIT ele já é voltado para a administração de uma forma geral, né? Então, um kit de ferramentas para excelência na gestão de TI. Né? É um guia para a gestão de TI recomendado por... Então, para ter segurança, eu preciso administrar. Né? Então, são três áreas que ele procura atender. Os gerentes necessitam avaliar o risco, controlar os investimentos em TI. Né? Usuários que precisam ter garantias, né? E auditores que podem se apoiar nas recomendações do COBIT para avaliar o nível da gestão. Tá? Em síntese, eu preciso ter gerência, preciso ter controle, preciso ser efetivo na administração de TI para ter segurança. Tá? Está dividido em 4 domínios, né? A gente vai estar falando um pouquinho sobre isso aqui, na verdade não do COBIT, mas vamos estar falando sobre a implementação. Essa é uma visãozinha dele, né? Então, governança de TI. Vocês ouvem isso aí, 9 entre cada 10 palavras que se fala hoje em termos de administração na área de TI é governança. O que é governança? É isso, você precisa ter sob controle a coisa. Bom, aí mais sopa de letrinha, né? Normas ISO. Então a 13335, né? De 96. Também ela tem um enfoque na parte de segurança, mas sobre ativos, né? Então, valor adicional para o risco dos bens, aquilo que eu coloco em risco dentro da empresa, equipamentos, o próprio software. A 14516, segurança de e-commerce, né? A 15408, que a gente vai estar tratando, que é o quê? Desenvolvimento de software seguro. Tá? E outra coisa interessante é o seguinte, nem tudo que eu tenho na minha empresa eu que desenvolvo, né? Então como é que eu vou estar avaliando um software que eu comprei? Posso utilizar isso aqui também. Se o meu fornecedor diz que desenvolveu um software baseado na ISO 15408, eu posso avaliar com a ISO 15408. Há um 7799, que é o objetivo maior aí do nosso trabalho, né? Trabalha nos níveis organizacionais e administrativos da segurança. Detalhe,
A 17799, ela visa a capacitação. Tá? A gente vai estar falando aí depois sobre a 27, que é certificação. Então essa norma, ela estabelece os padrões para dizer o seguinte: você tem condições para dar segurança dentro da área de TI. Tá? Em 17799, 2005, o Brasil foi o primeiro do mundo a traduzir e publicar. Tá? A 17944 trata de segurança no sistema financeiro. A 18028, gerenciamento de comunicações. E a 044, gerenciamento de incidentes. Na verdade, elas formam um grupo que tem tudo a ver com segurança da informação. Então, a 17799, a 13335 e a 15408 aqui cobrem tudo isso aí. E essas aqui são normas específicas, são segmentadas. Daí entramos na família 27.000, né? Que tem aqui, por exemplo, a 27.000, ela trabalha os fundamentos e os termos, né? O glossário, o vocabulário para certificação, para segurança na sistema de gerenciamento e segurança da informação. Previsão, ela está ainda nem tem a versão draft ainda, né? Previsão para ser lançada em 2008 e 2009. A 27001, os requisitos de um sistema de gerenciamento de segurança da informação, que é um substituto da 7799-2 de 2002. Né? A 27002, que trata, é o código de práticas, né? Para gerenciamento de segurança da informação. A 27003, que está no First Working Draft, né? O guia de implementação para um sistema de gerenciamento da segurança da informação. Previsão de estar sendo editada em 2008 e 2009. A 27004, que já está no segundo Working Draft, que são as medidas, né? A forma de avaliar os resultados de um sistema de gerenciamento de segurança da informação. Detalhe, pessoal, a gente está na área de tecnologia e quando a gente fala sistema de gerenciamento, precisa tomar um cuidado. Tá? Aquilo que o Fernando colocou com relação a testes de penetração vale para essa informação aqui de sistemas também. Teste de penetração não significa pegar um computador e tentar derrubar um servidor ou passar pelo firewall, não. Como ele falou, eu posso pegar um papelzinho, jogar uma isca lá, alguém pegar, tentar discar para um número, saber o número daquele ramal. Tudo isso é teste de penetração. Quando eu falo de sistema, é na abrangência da palavra. Sistema é um mecanismo, uma forma. Então, não estou falando só de um software. Tá? Eu posso ter um sistema de gerenciamento de segurança que talvez tenha um pequeno sistema informatizado para isso. Mas toda a sistemática é o meu sistema. Tá? E as normas tratam disso. Então, tem procedimentos, tem atividades, tem documentos. Tudo isso está dentro do sistema de gerenciamento de segurança da informação. A 27005, né, que está previsto aí a publicação agora em 2007. Bom, a 15408 é mais específica com relação à segurança no desenvolvimento do software. Ela trata de uma maneira geral do que? Segurança do ambiente de desenvolvimento, segurança na aplicação desenvolvida e a forma de dar uma garantia de segurança. Então, ambiente de desenvolvimento seguro. São estabelecidas condições, né, regras para que eu tenha forma de trabalho organizada e garanta o meu ambiente. Segurança na aplicação, que é mais o foco do que a gente está falando aqui. Então, aquilo que eu disse, o software que eu vou estar produzindo ou utilizando dentro da minha empresa ou comercializando, ele vai estar agregando funcionalidade ou vulnerabilidades ao meu cliente ou à minha empresa. E a forma de dar garantias de segurança. Aqui a gente entra naquela máxima da mulher de César. A mulher de César era honesta, mas haviam dúvidas, porque além de ser honesta, ela precisava parecer honesta. Então a segurança é uma coisa que tem isso também. Além de ser seguro, um software precisa parecer
Porque senão eu só vou descobrir que ele não é quando eu estiver usando, aí já é tarde. Né? Ou então como é que eu vendo um software e digo que ele é seguro? Ele tem que se mostrar. A 17799, 2005, tem um capítulo aí sobre aquisição, desenvolvimento e manutenção de software. Né? Então eu tenho todo um tratamento sobre requisitos de segurança, forma de processar corretamente. Isso não é técnica, são normas, então são orientações, né, que vão estar contemplando um checklist do meu sistema de gerenciamento de segurança da informação, para que eu possa o quê? Dar garantias, para que eu possa ter condições de saber que, cumprindo esse ritual, o meu software é seguro. 100% seguro? Nunca, né? Mas seguro. Controle criptográfico, né? Segurança dos sistemas de arquivo, segurança dos processos de desenvolvimento e suporte, gerenciamento de vulnerabilidades. Né? Bom, processamento correto. A gente vai, começa a ler a norma, então a gente fala assim, puxa vida, mas eu sempre me preocupei com isso. Né? Aí você para um pouquinho, faz um exame de consciência e fala assim, eu estava naquela fase de esforço mental, né? Com a preocupação com a segurança. Não, eu me preocupei. Sim, você fez o quê? Não, me preocupei, né? Então, apoio moral, né? Esforço mental, entra nesse plano. O que a norma faz? Ela estabelece formas de você, aquilo que você sabe fazer, você já se preocupava, então agora faça. E tem detalhe, faça e dê condições para que alguém possa verificar se você fez e se está correto, se você seguiu a norma. Né? Aí entramos naquela história lá do método, né? Eu até então era um padrão, eu sei como fazer um sistema seguro, sei controlar vulnerabilidades, eu sei tudo que eu preciso fazer para dar segurança para um sistema, para uma aplicação. Tá, mas se eu fizer tudo isso e botar na mão de alguém para testar, ele vai testar justamente aquilo que eu sabia que estava protegendo, ou ele vai saber alguma coisa a mais? Né? Vai criar alguma forma de... ou conhece alguma coisa que eu não conheço, até na palestra do Fernando, lá em Fortaleza, né? Ele fala isso, fala assim, só porque você não sabe alguma coisa, não significa que ninguém saiba. Só porque você desconhece uma vulnerabilidade ou uma falha, né, não significa que ninguém conheça. Tá? Então, validação de entrada de dados. A gente faz isso. Controle do processamento interno. A gente faz isso também. Né? Integridade de mensagem. Tem que corrigir 2S aqui. Validação dos dados de saída, o que eu estou passando para frente. Detalhe, isso aqui é mundial, então eu não estou falando só de desenvolver software para minha empresa, eu posso estar criando uma biblioteca que vai ser agregada a um produto de alguém lá na Coreia. Eu tenho que fazer isso aqui. Controle criptográfico, política de uso, gerenciamento de chaves. O Fernando falou alguma coisa aí sobre chaves. Então, definir, escrever, nós vamos estar falando aqui para frente, não é só para fazer ficar bonitinho, não. O ódio que o Fernando tem da parte burocrática é generalizado, né? Você fala em documentar qualquer coisa, minha experiência de gerente de projetos, né, é a seguinte: quem é que faz documentação? Num projeto qualquer de sistema, quem é que faz documentação? Por favor, gente. Use a criatividade, vocês não precisam ser honestos. É um estagiário, né? De preferência o mais chato, homem e feio. Né? Estagiária bonita fazendo documentação a gente não vê. É a coisa mais chata. Por que a gente tem raiva de fazer isso? Porque a gente não se sente confiável. Eu não sei se o que eu estou fazendo é certo. Aí tem norma. Então agora eu sei como é que eu vou fazer. Aí tem uma forma de fazer. E se eu não fizer, quem é que vai acreditar que eu fiz? Ou que eu fiz correto? O Fernando comentou agora há pouco aqui. Eu sei fazer. Sim, mas como é que eu avalio? Olha, faz 30 anos que eu... Poxa, aquela expressão terrível. Faz 10 anos que eu faço assim. E está certo? Então como é que eu vou fazer? Tem que avaliar.
E eu vou avaliar o meu trabalho? Não, tem que submeter alguém. Como é que ele vai avaliar? Normal. Está definido como é que ele vai avaliar. Segurança no desenvolvimento e suporte. Procedimento de controle de mudanças. Terrível. Primeiro que desenvolvimento de software não é assim, né, gente? A gente projeta, vai no levantamento, vai lá, entrevista, define e tal, constrói, testa e entrega, né? Não muda, não é verdade? Ninguém aqui trabalha com desenvolvimento, né, pelo jeito, porque todo mundo concordou. Então não tem mudança em desenvolvimento de software, né? É super fácil esse negócio. Né? Aí a gente precisa ou não precisa ter um gerenciamento de controle de mudança? É uma das matérias do PMI. Onde é que acontecem os problemas? Quando a gente faz o plano original, está tudo desenhado certinho. Eu sei, controlei. A gente vai estar falando, a Microsoft tem um livro lá de modela, né, as falhas do sistema. A gente vai estar falando sobre a equipe que até tem na apresentação. Eu tenho como prever, né, as falhas que ele pode vir a apresentar. Então, na parte de projeto, legal. Se eu não tiver um gerenciamento de mudanças, aquilo que mudou vai agregar o quê? Possibilidade de falha. Por quê? Porque eu não projeto falha. Eu vou projetar um sistema para daí, eu não vou. Mas aí no meio do caminho, né, alguém pediu uma mudança, eu preciso ser solícito, né? Gerente de projeto é solícito, né? Tem que atender o cliente, né? Daí você vai lá e insere uma coisa nova que não estava no escopo, que precisa de um recurso novo, que não chega no prazo, você tem que tratar, etc, etc. Bom, revisões técnicas das aplicações após as mudanças no sistema operacional. Meu sistema funciona perfeitamente até eu aplicar um patch no sistema operacional. Tem que gerenciar isso. Vazamento de informação. Desenvolvimento de software por terceiros. Eu confio em mim. Tem que confiar naqueles que eu contrato também. Mas para que eu confie, eles têm que ser responsabilizados, ou têm que ser responsáveis. Como é que eu gerencio isso? Está na norma. Então, daí agora o SDL, né, que faz parte do Crestworks Computer. Então é um Security Development Lifecycle. É um framework, então, voltado para o desenvolvimento de software seguro. É um processo. Então, ou seja, eu vou organizar o trabalho. Define requisitos e pontos de controle. Então, mandatório para produtos que estão expostos a quaisquer riscos de segurança. Aqui está na apresentação do Fernando. Se o meu produto, eu sei que ele já está exposto naturalmente a risco, né? Uma página da web, um site de comércio eletrônico, poxa vida. Primeira preocupação é a segurança. Está em evolução, né? É compatível com metodologias de desenvolvimento, lembra da definição de metodologia? Efetivo para endereçar as questões de segurança, desenhado para produzir resultados mensuráveis. O que eu não posso medir, eu não posso gerenciar. Se eu não tiver parâmetros, já se mostrou eficiente em reduzir vulnerabilidade em softwares comerciais. Depois no final aí tem um link, inclusive, para vocês acessarem. Resumindo, o SDL é um caminho para produzir software mais seguro. Bom, melhores práticas. Tudo aquilo que a gente já está cansado de saber que tem que fazer. Será que a gente faz tudo? Criar, usar funções intrinsecamente seguras. Sempre testar o retorno das funções chamadas. Vocês conhecem algum sistema operacional que de vez em quando, né, retornava alguma coisa que não deveria? Aí fala, como a gente não testa, né? Testa. Documentar corretamente as funções. Verificar caracteres especiais. Né? Os SQL da vida, né? Não acontece nada com isso, né? Política de versão consistente. Corrigir uma falha, subir para geral build, né? Alguém esqueceu de atualizar a versãozinha de um módulo lá e subiu aquele antigo. Também não acontece, né?
Só usar componentes e bibliotecas confiáveis. É um componentezinho free que eu baixei pela internet e resolveu rapidinho. Por quê? Aquele probleminha de criptografia que a gente tinha. Legal, né? Evitar informações sensíveis em arquivos temporários. Não colocar, parece os 10 mandamentos, né? Se tivesse disfarçado de Moisés aqui, ninguém perceberia. Não colocar senhas e chaves de criptografia no código. A gente não faz isso? Alguém faz isso aqui? Não. Por favor. Acho que foi a semana passada. Não, para a câmera, né? Uns 4, 5, 10 anos atrás, o cara foi testar o sistema e a parte de segurança não funcionou, aí ele colocou, se eu vi. Mas faz muito tempo. 10 anos aí, mais ou menos. Tratar todas as entradas como não confiáveis. Essa, assim, cara de segurança, como o Fernando falou, começa a ver falha de segurança em desenho animado. Isso é importante. A gente começa a somatizar a questão de segurança. E tem que ser somatizado mesmo, porque alguém precisa falar para vocês, olhar para o lado quando vai atravessar a rua. Já está implícito, a gente levou tanto beliscão ou susto, né? Às vezes quebrou alguma coisa também quando era criança, para aprender a olhar para o lado. Somatizou. Agora eu sei, se eu não olhar eu morro. Né? E isso tem que estar aqui, ó. Tá? Nada do que eu recebo no meu código, em qualquer função, em qualquer componente, não confio. Pô, mas esse cara é chato. Sou. O cara que trabalha com segurança é chato. Tá? Não confio. Então tem que validar. Educação, informação e formação contínua são essenciais no processo de desenvolvimento. Nós estamos fazendo isso aqui, né? A ideia da academia, como o Fernando falou, é justamente isso. Tá? Educação, informação e formação contínua. Tá? Ninguém sabe tudo, ninguém está preparado. Tá? Tinha um livro aí da década de 80 que chamava O Princípio de Peter. Não sei se alguém ouviu falar. E o cara dizia o seguinte: todo mundo é incompetente para fazer aquilo que ele está fazendo. Quando ele chega num nível máximo de competência, ele passa para uma outra função. Então todo mundo é incompetente. Lógico, é uma teoria, etc. Mas é importante saber o seguinte: eu nunca sei tudo. Sempre vou ter que estar correndo atrás. Então informação... Desconhecimento representa risco. Se eu não conheço, eu já estou em risco. Ouço um barulho à noite na minha casa, estou lá no segundo andar dormindo, escuto o portão da garagem. Eu sei o que é? Não sei. Mas o meu alerta já diz: olha, atenção. Então duvidar sempre, a dúvida por princípio. Tem uma diferença aí. Tem diferença entre duvidar por hábito e duvidar por princípio. Duvidar por hábito é aquele assim: não acredito. Sim, mas por que você não acredita? Não acredito. Agora, duvida por princípio seguinte: olha, eu não acredito pelo seguinte, esse troço está vindo de lá, né? O tamanho da string pode ser maior do que eu consigo gerenciar, eu não sei se ele está checando. Isso é dúvida por princípio, é dúvida fundamentada. Não é porque assim: não acredito. Sim, e daí? Não acredito. Aí você vai lá, muda, especifica, continua não acreditando. Né? É dúvida por hábito, isso é ruim. Aí o cara, além de ser chato, ele é incompetente, né? Chato pode, competente não, na área de segurança não. Outros podem conhecer as falhas do software. Né? Eu não conheço, alguém conhece. Atenção, né? Novos profissionais chegam ao mercado sem o treinamento e sem a experiência de escrever e testar código seguro. Então, de repente, o cara está preocupado. Isso estou falando para vocês, gente. Isso aqui, melhores práticas vêm da experiência. A gente pega as pessoas com a melhor das intenções, o cara é excelente programador em C, né? Fantástico, mas ele quer fazer o quê? Quer mostrar serviço. Vai escrever 200 mil linhas de código em uma semana. Vai botar o mainframe IBM conversando com o Palm, né? Fantástico. E vai fazer. Mas nós estamos tratando da segurança. Né? Até na apresentação do Fernando lá tinha.
a linha de código do erro do Blaster. Três letrinhas. 3 letrinhas em C para fazer o estrago. Será que não era alguém tentando mostrar serviço que escreveu lá o código? Produtividade, né? Gerente de projeto adora produtividade. Desculpa. Então, escrever e testar. Né? Profissionais experientes podem estar desinformados dos ataques e ameaças mais recentes. Aí é o perigo do excesso de confiança. Deixa comigo, né? Já sei. Depois você escuta aquela exclamação assim, o resto não posso falar. Né? Excesso de confiança é o maior risco. Eu sei o que eu estou fazendo. Pô, se a gente soubesse tudo, se eu tivesse absoluta certeza mesmo, todos nós somos bons profissionais. A gente precisava ter normas escritas, precisava ter uma lei lá nos Estados Unidos dizendo assim, olha, a contabilidade, né, faça assim, assado. Então, sejam humildes, né? Sejamos, na verdade. Treinamento obrigatório de segurança para toda a equipe do projeto, inclusive o estagiário. Né? Aliás, como é que era aquela historinha lá no final? Toda empresa tem que ter estagiário. Vocês sabem por quê, né? Senão não acha o culpado. Termina o filme e não sabe o culpado. Tem que ter o estagiário. Atualização. Não, tem estagiário aí. Né? Atualização, pelo menos anual, né? Na verdade tinha que ser diária, né? Porque as coisas na tecnologia da informação acontecem com a velocidade dela, é própria. Então o treinamento, mas vamos treinar todo mundo, todo mundo vai ser certificado CISA, vamos fazer o MCSO lá da módulo. Não, eu vou categorizar isso, ó. Tem que ter um treinamento básico comum, inclusive para usuários. Como é que eu vou ter certeza que o meu usuário está preocupado com segurança? E se ele não tiver, aí voltamos à ideia do idiota último, né? Ou bem intencionado. Tá? A gente estava comentando aqui no intervalo, caramba, você recebe 600 e-mails por dia de phishing. Por que os caras mandam? Porque tem um monte de gente que cai. E como é que o cara me cai? Aquele do correio é fantástico. O cara tem uma encomenda do Sedex e ele não consegue achar meu endereço. Aí manda um e-mail para mim. Eu estou procurando até hoje as páginas amarelas que tem os e-mails. Eu ainda não achei. Porque o correio não sabe o meu endereço, mas sabe o meu e-mail. E as pessoas caem nisso. Tá? E perdem dinheiro. Então, treinamento básico comum e avançado específico por função. Gerente de projeto, né? Correu, né? Pessoal do desenvolvimento, pessoal de testes. Né? Então, eu vou botar os estagiários para testar o sistema. Legal. O treinamento interno e externo baseado no tamanho da organização e até na complexidade do desenvolvimento. Né? Se eu tenho condições de treinar o pessoal para dar o nível de segurança que eu preciso, posso fazer isso internamente. Isso que nós estamos fazendo aqui. Né? Definição de métricas. Né? Se eu não posso medir, não posso controlar. Estou falando aqui do treinamento. Né? Então, quantidade e percentual da equipe treinada por período. Não se pode gerenciar o que não se pode medir. Se não tiver metas, se não tiver acompanhamento dos números, por mais chato que isso possa parecer, eu não tenho controle. Bom. Cuidados com a propriedade intelectual com o direito autoral. Nós temos duas leis. No Brasil não se tem patente de software, né? Não sei se você sabe. Você registra a propriedade intelectual, a Lei 9.610, aliás, 9.609. Então, eu registro a propriedade intelectual do software, não tem uma patente. Nos Estados Unidos, na Europa, tem países que eu patentei lá. Até que a gente está instalando componentes, está instalando software, vê lá o número de patente e tal. Aqui não. Só que tem algumas coisas interessantes com relação a isso. Por exemplo, eu faço um projeto de uma página da web, crio lá uma aplicação gráfica, com som, etc. E eu sou um terceiro contratado para uma empresa. O que é isso?
Eu posso alegar que isso é minha propriedade intelectual? Se eu não tiver cuidado, eu contratante, né, a empresa que estou contratando, o cara que desenvolveu pode sim. Ele pode ter a propriedade intelectual do código e ele pode ter também direitos autorais sobre aquele logotipo que ele criou. Então cuidado com isso. Tá? Essas duas leis estabelecem isso. A lei do software, né, estabelece o procedimento. Detalhe, isso vale para contrato. Se eu for o funcionário registrado da empresa, né, estou desenvolvendo, opa, seu código da empresa, estou sendo pago para fazer isso. Agora, se eu for um terceiro contratado e isso não estiver explícito no meu contrato, dá problema. E aí, no caso aqui do direito autoral, porque o direito autoral trata de imagem, de som, né, de obras de arte. E já existem casos em que desenhos, logotipo, o layout de websites são tratados como produção artística. Tá? Então, cuidado com isso. Outra coisa, a abordagem com relação à equipe. Né? Algumas empresas fazem abordagem policial, né? Blitz, todo mundo, mão na parede e tal. Gente, burlar a segurança já é uma coisa fácil para quem não é da área de tecnologia às vezes, né? Como o Fernando colocou, a questão do idiota bem intencionado. Imagine alguém que esteja totalmente disposto a fazer isso mesmo. Né? Então tem que ter uma relação de confiança, a coisa não pode, lógico, nós temos níveis para isso, né? Não adianta também falar que o cara que estava lá cuidando do cofre do Banco Central em Fortaleza, né? Cara super competente, né? Não, o gerente dele disse, não, deixa, o cara é super confiável. Aí ele só esqueceu a empilhadeira na frente da câmara de segurança, né? Mas foi um ato falho qualquer. Não pode ser só na relação de confiança. Agora, também não dá para ser na porrada. Eu já conheço casos de empresas que adotaram medidas policiais de segurança para a equipe de desenvolvimento. Né? Blitz, tira tudo, a máquina não tem contato nem na internet, etc. e tal. Aí um cara foi lá e botou o quê? Um access point. Ele saía do trabalho, tirava o cabinho da rede da estação dele, plugava no access point, desse tamanho assim, aqueles made in Paraguai, saía e ia embora. Para que será? Vocês conseguem imaginar o que ele estava fazendo? Mas sabe por que o cara fez isso? Justamente porque a empresa foi lá e tomou essa atitude. Era indignação. Falou assim, pô, eu não sou ladrão, não sou sacano. O que esses caras estão pensando? Vou mostrar para eles que eu posso fazer. Quantos hackers vocês conhecem que se formaram baseado nisso? Quanta gente que cedeu ao lado negro da força? Então, cuidado com esse tipo de abordagem. Cuidado. Isso vale para a empresa, vale para a gente. É um relacionamento do trabalho. Muito mais preferível isso aqui, ó. Educa, discute, conversa. Todos nós sabemos isso, nós estamos aqui, profissionais com interesse na área de segurança. Quando nós vamos passar a necessidade de segurança para outras pessoas, a gente tem que ter esse cuidado. Não posso chegar lá com um distintivo, né? O guardião, mão na parede, suspeito. Às vezes ele sabe mais do que eu. Quantas vezes não sabe mais do que eu? Funcionários, fornecedores e terceiros, todo mundo, né? Se você contrata, confie. Se você não confia, não contrate. Mas como é que você vê se o cara é honesto, sincero, não vai me dar o cano, não vai roubar, não vai fazer? Segurança, lembra do princípio da mulher de César? Não basta ser, tem que parecer. Não basta ser confiável, tem que parecer confiável também. E eu vou fazer meu julgamento baseado nisso. Olhei na cara, legal, eu confiei em você. Não é assim. Tá? Mas isso aqui é importante. Por quê? Porque a gente não consegue monitorar todo mundo o tempo todo. Se não tiver o mínimo de confiança, já tem risco. Contratos e termos de sigilo e confidencialidade. Aí aquela questão que a gente comentou ali. Na hora de contratar, eu vou dizer como é que as coisas vão ser feitas,
O que eu espero, o que é de um, o que é de outro, ou na hora de ser contratado também. Então, e se eu estou colocando alguém para trabalhar dentro de um cliente meu, e eu sou responsável por determinadas coisas, essa pessoa também tem que ser. Lembra que eu falei, né, o caso da SOX, da HPIAA, né, GBLA, todas as legislações que surgiram responsabilizando empresas, as empresas estão submetidas a essa legislação e nos contratos delas, elas repassam essa responsabilidade. Ontem a gente estava conversando, eu falei, por isso que a Microsoft está ganhando espaço com relação ao mundo Linux. Porque o mundo Linux é legal, importante, tem uma missão, tem uma série de benefícios, mas quem eu responsabilizo? Essa é a pergunta. A hora que o troço estourar, quem eu vou responsabilizar? O John não sei das quantas, da universidade não sei das quantas, não sei da onde, da Índia, que escreveu o driver da placa de vídeo do meu servidor? E sei lá se ele chama John mesmo. Então quando a Microsoft fala lá computação confiável, é também nesse nível. Por isso que, como o Fernando colocou, o interesse igual da academia, por exemplo, fazer com que as coisas funcionem para que possa se responder mesmo, é responsabilidade. Tá? E segurança está diretamente ligada a isso. Responsabilidade. Consciência das ameaças e preocupações. Eu estava falando aí sobre como é que a gente vende peixe, como é que a gente consegue colaboração. Eu tenho que conscientizar. Você é da área de desenvolvimento, né? Pô, a gente tem responsabilidade. Se nós passarmos um código com vírus, com uma falha, etc., para o nosso cliente ou para o usuário, isso vai gerar problemas para a empresa, prejuízo, pode gerar ações legais. Não? Conscientização, isso é negociável. Conhecimento e apoio à política de segurança. Primeiro você tem uma política, né? Já começa por aí. E divulgar. Legal, a norma está lá, as regras estão lá, mas ninguém conhece, ou poucas pessoas conhecem. Ou então o pessoal da área de TI conhece de alfa a ômega. E o usuário? Então, divulgação. Redução de erros é redução de risco. Tá? Muitas vezes as ameaças estão nos erros. Talvez a grande maioria delas. Conscientização e educação contínua. Não parar nunca. As ameaças mudam, a tecnologia evolui. Controle de versão e acesso ao código. Tá? Aquilo que o Fernando comentou lá, não sei, parte aí da apresentação que ele estava fazendo, eu não preciso estar com todo mundo, quando você estava falando sobre o mosca branca, né, o cara que conhece tudo. Isso é extremamente prejudicial. Tá? E como é que eu combato isso? Eu vou segmentando. Tá? Cada parte da equipe faz uma parte da coisa. Então o controle total não está na mão de ninguém. Tá? Como é que eu faço isso? Sistema de controle de versão e de acesso ao código. Geração e controle de código executável. Preciso tomar cuidado com isso. De preferência, num ambiente extremamente bem preparado só para isso. Por quê? Porque é o que eu vou estar botando na mão do usuário, que eu vou estar mandando para o meu cliente. Se eu mando alguma coisa ali que não deveria... Bom, aquilo que eu comentei nessa, assim como a ISO 9000 não é a garantia de qualidade, a 17799 não é a garantia de segurança. Norma é uma referência. No caso da 17799, ela é uma forma de se fazer bem as coisas. Seguindo a norma, eu sei que eu vou estar me garantindo. Não existe 100% de segurança. Assim como a norma ISO 9000 não é garantia de qualidade. Muita gente confunde isso. Lógico, ela é um princípio da qualidade. Por quê? Porque eu consigo mapear os processos, identificar, né, documentar e saber onde é que estão as falhas. Ou rastrear para descobrir onde aconteceu a falha. É um princípio muito difícil. Eu diria que é quase impossível você montar uma equipe. E se você for se preocupar com isso, né, gerente de projeto, a primeira preocupação já é o prazo. Né? É o prazo. Então você já começa atrasado. Mas primeiro, a preocupação com segurança tem que existir desde o primeiro momento. Eu estou fazendo
definindo o meu sistema, levantando necessidade, entrevistando o usuário, já tem que estar preocupado com isso. Lógico que não é todo mundo que vai se preocupar com tudo. Então, primeiro é o seguinte, tem que ter uma política, tem que estar escrito isso. Faça um checklist lá do que você precisa se preocupar em cada uma das etapas. E cada pessoa que estiver participando nessas etapas tem que ter acesso. Aí é dogma mesmo, né? Os 10 mandamentos do seu trabalho, isso aqui, ó. Você vai escrever essa parte do código, você vai fazer esse trabalho. Decore isso aqui. Tem que estar escrito e tem que ser cobrado. Segundo, tem que ter alguém controlando isso. Tá? Por si só, dificilmente a gente se preocupa. Tá? Eu sei o que tem que fazer. Mas eu esqueci um detalhezinho. Então você tem que estar controlando isso. Tá? Porque se você tentar fazer todo mundo ter o mesmo nível e se preocupar com tudo, esqueça. E você tem necessidades específicas diferentes. O DBA vai ter um tipo de preocupação com segurança. O cara que está escrevendo o design da minha web page vai ter outro tipo de preocupação. Tá? E é segurança também. Mas ele está fazendo só o layout da página. Também tem questões de segurança. Tá? Então, ó, escrevendo código seguro, tá? Que é um dos livros lá da Microsoft. Modelagem de ameaças. Modelar ameaças, eu vou desenvolver os troços. É aquilo que eu falei, faz parte da preocupação, né? Eu só consigo combater aquilo que eu conheço. Tá? O resto é ficção, né? Guerra dos Mundos, né? Os sinais, né? Os bichinhos morrem com água. Né? Já assistiram o filme? Os sinais? Segurança no desenvolvimento do software, também é uma publicação conjunta lá da Módulo, Microsoft, acho que até tem uma cópia aqui. Pessoal, o que eu tinha a passar para vocês é isso. Perguntas, dúvidas? Você esqueceu de uma coisa. Tem que fechar o seguinte. Consulte lá. Leia seu nome. Mensagem final, leia seu nome. Não, o meu bordão é diferente. Vocês acham que isso tem a ver com segurança de informação? No slide dele tem que botar o bordão. Bom, obrigado pela atenção aí. Desculpa tomar o tempo de vocês assim. A gente se excedeu aí em alguns minutinhos. Perfeito, Gonçalo. Obrigado, pessoal. A gente